Bola! Ô galera, olha só. Semana passada tivemos só 2 aulas. Eu optei por finalizar, né, a Física B e dar cabo da Física E. Aliás, hoje eu ainda quero fazer o último exercício de Física E, né, do volume 2, para irmos com qualidade para o volume 3. E acabei não falando da Física C, que eu sempre disse a vocês, né, que é a física perigosa, porque é a física mais nova para a gente, é a física do invisível. E hoje nós temos que voltar para ela, e para a gente poder entender essa primeira parte do volume 3, olha que nome bonito, ó. Campo e potencial elétricos gerado por esfera condutora carregada. Para a gente poder entender isso, eu preciso que tu relembre o básico, pelo menos. O básico aqui da parte eletrostática. Força de que tipo? Ou força elétrica. É isso que é importante, né? Oriunda de cargas elétricas. Lei de Coulomb, a força é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional à distância ao quadrado ou ao quadrado da distância. Não vou nem fazer aquela brincadeirinha. Dobra, triplica, sextuplica. Aumenta a distância 4 vezes, a força cai 16. Porque eu acho que já estou de saco cheio também. E quero acreditar que tenham absorvido essa parte. Mas mais importante do que saber calcular a força elétrica é entender o que é campo elétrico, uma grandeza vetorial. Eu lembro que eu decorei na Trindade, a região influenciada pela presença de uma carga elétrica, mas eu não sabia exatamente o que era isso, tinha uma interrogação no meu coração. Mas nós sabemos que se a gente pega uma carga coloca num certo ponto, usando um dínamo, mede a força. Observe que eu tive que fazer um experimento físico, caramba. Tive que ir para o laboratório. Aí eu descobri a força e a carga. Sabia a carga de teste, né? Medi a força. Faço a divisão, obtenho um campo elétrico daquele ponto estudado. Ou seja, usar essa fórmula, claro que no vestibular eles montam a situação para ti, né? Não te dá o equipamento de laboratório, né? Eles montam a situação para ti. Porém, uma forma muito mais interessante de calcular campo elétrico é tu conhecer a carga geradora do campo e conhecer a distância até o ponto que tu quer estudar. Como tu sabe a carga geradora e sabe a distância, tu calcula o campo elétrico pela teoria, sem precisar fazer um experimento prático. Já explicamos, né? Não tem que ficar nervoso para ver, ai meu Deus, qual que eu vou aplicar, porque é muito óbvio, né? Uma tem distância, a outra não. Uma fala em força, a outra não. Mas campo elétrico é grandeza? Obrigado. Energia potencial elétrica. Na física, energia a gente fala muito também em trabalho. A gente fala muito trabalho. Bom, qual é a diferença marcante entre essas duas fórmulas? Uma é força, outra é energia. Uma é vetorial, a outra é escalar. A distância não é ao quadrado. Não tem módulo, então agora se é positiva tu bota positiva, se a carga é negativa tu bota negativa. Show de bola. Mas só saber a energia entre duas cargas é pouco. Eu preciso aprender a calcular voltagem é bom já, mas nome técnico, potencial elétrico. Tem gente que fala lá os volts, já é alguma coisa, lembrar que o V tem a ver com volts. Aliás, o que é volts mesmo? Isso, como é que mede energia? Joule por Coulomb. 1 volt é a mesma coisa que 1 joule por 1 Coulomb. É isso aí. Calcular o potencial elétrico é mais importante às vezes. Uma das formas é empiricamente, medindo a energia da partícula, sabendo a carga da partícula, ou teoricamente, sabendo a carga da partícula geradora e a distância até o ponto a ser estudado. Grandeza escalar ou vetorial? Escalar. O módulo. Tem módulo? Tem. Não, né? No de cima tem. Porque aí a seta vai apontar para onde é que importa, né? As partículas positivas, o campo elétrico repele, de afastamento. Se fosse uma partícula negativa, campo elétrico de aproximação ou convergente. Obrigado. Se é negativo,
negativa a carga, o potencial gerado é negativo. Aqui não, eu uso o módulo e a seta que me representa. Qual é o risco de tu usar a relação entre potencial elétrico e campo elétrico? Alguém lembra? Qual é a situação que tu pode usar essa fórmula? É quando o campo elétrico é uniforme. O que significa campo elétrico ser uniforme? Tem o mesmo valor em qualquer ponto. E é bem aquela situação que tu levantou mesmo. Sempre quando tem duas placas carregadas, planas, paralelas uma à outra. Nesse caso, o campo elétrico é do tipo uniforme, e só nesse caso tu pode usar essa relação. Mas o que eu preciso hoje é tu lembrar que campo é V e já voltagem, que o nome técnico é potencial elétrico, é uma grandeza. Vetor é perigoso, hein, cara? Somar, subtrair vetores é perigoso. Tem que ver se são paralelos, se são 90 graus, perpendiculares. Escalar é uma delícia. Outro soma, outro subtrai é igual. Feita essa revisão, me acompanhe. Eu preciso da tua criatividade, da tua atenção agora. É um momento que me assustou muito. Na tua idade Deus fez isso, né? Eu duvido. Eu duvidei. Sabe que eu não confio no ser humano. Então o professor falava, eu tudo bem, vou responder na prova o que tu está me dizendo. Mas eu não acredito em ti. Não acredito, eu falei. Falei com educação, né? Professor, me perdoa, isso aí eu não posso acreditar. Esfera carregada. Cadê as cargas, professor? Seriam milhões, só que afetaria a nossa interpretação aqui, tornando muito mais difícil. Eu vou fazer o estudo com apenas 4 cargas. Tu depois em casa podes arriscar colocando mais cargas para fazer o mesmo estudo, para ver se tu assimila realmente o que está acontecendo. Eu vou eliminar essas cargas aqui, só para a gente poder estudar com mais tranquilidade. Eu quero analisar o que está acontecendo bem dessa esfera carregada, é uma esfera metálica. Eu vou analisar o que está acontecendo com o campo elétrico à medida que eu me afasto do centro. A distância aqui, vamos supor que é em metros, aqui é o centro, então nesse ponto a distância até o centro é quanto? 0. Claro. Aqui vai ser um certo valor. Quando eu atingir o raio da esfera, eu vou estar por aqui assim no gráfico, é o raio da esfera. Faz com o dedinho para onde aponta o campo elétrico gerado por esta partícula no centro. Te concentra. Vou perguntar de novo. Eu já fiz, tá? Eu fiz para vocês aqui, tá? A revisão tá aqui, ó. Para onde aponta o campo elétrico gerado por esta partícula positiva neste ponto? Tem um monte de gente botando o dedo para lá. Engraçado, eu acabei de falar que a positiva era para longe dela. Se a partícula positiva está aqui, vai dizer que não é para ficar puto. Acabei de revisar, vocês erram, cara, eu fico puto. E aluno bom erra. Desculpa, meu amor, estou falando no geral. É que eu vi um monte de mãozinha para lá, eu não entendi. Se eu acabei de falar que a carga positiva, o campo é de a faz. Ou divergente. Mas eu apontei para ela, eu perguntei alguma coisa daquela lá. Agora vamos para aquela lá. Desculpa. Não tem problema, amor, eu não tô... O aluno ele fica ofendido, às vezes achando que eu estou bravo com ele. Eu sou revoltado com o mundo. Não é contigo. Não. Certo? Beleza? E outra, com o mundo que nós brasileiros estamos vivendo. Com o mundo de corrupção que nós vivemos. Porque fala a verdade, eu já te provei que muitos de vocês não podiam nem estar aqui. Porque não tem matemática para estar aqui. Não é para te ofender que eu falo isso, é para sermos realistas e para que não deixe teu filho ter o mesmo rumo. Para que um dia tu chegue no colégio e fala, reprova o guri porque ele não sabe, porra. Como é que tu vai passar o guri se ele não sabe, Cacilda? Já te falei, né, que nesses 10 anos me aconteceu uma vez um pai vir pedir a reprovação do filho porque ele sabia que se o filho passasse não ia fazer sentido. Porque ele pagou o colégio, o guri não aprendeu, porra. Tá? Pensa nisso no teu filho, tá? Pensa no teu filho. Claro que eu reprovei, eu ia reprovar igual. O bacana é que o cara, entendeu? O pai veio pedir, que o pai geralmente vem me pedir para passar. Isso não é pai, é inimigo. Pai que vem pedir para passar o filho é inimigo. Que esteja claro. Que esteja claro, pai. Pediu para passar o teu filho, é inimigo dele. Não tá gostando? Vem falar com a gente. Então, ó, eu tenho que ser honesto, eu tô puto com os pais, na verdade, não é com vocês, tá? E não é com os teus, não, é só com o pai doido que não acompanha a vida educacional do filho. Pai que não olha o caderno do filho, só com eles. O teu eu sei que ele cuida de ti, então não tem problema.
Então, ó, esta partícula ali, para onde que aponta o campo elétrico dela e de mais ninguém? A galera fala assim, ó, que o senhor tá vendo doido. Eu digo, não, acho que o mundo é doido. Aí ele, oh yeah, oh yeah, meu Deus, como é simples. Agora eu pergunto, esses vetores são vetores campo elétrico, vetor campo elétrico, esse é maior que esse? Não, porque são prótons, né, que estão gerando, né, a carga é a mesma e a distância é a mesma. Esse com esse dá quanto? Zero. E esse com esse? Que legal, cara, não interessa quantas partículas tivesse, cada uma vai ter uma gêmea lá do outro lado. Então os campos elétricos vão sempre? Então quando a distância até o centro é zero, o campo elétrico deu zero. Vou marcar ali. Essa parte a galera absorve bem. Agora olha como vai ser sutil o que eu vou fazer agora. Não quero mais estudar aquele ponto ali. Eu quero estudar esse ponto aqui. A uma certa distância do centro, uma distância D. Campo elétrico por essa. Tu viu que aumentou o vetor? Por que o vetor aumentou? Porque ficou mais próximo, né? Tudo bem para vocês? Por que aumentou o vetor? Eu me aproximei daquelas duas cargas, não é? Quanto mais próximo, mais forte o campo, não é isso? Agora olha o campo dessas aqui, ó. Diminuiu ou não diminuiu? Por que diminuiu? Porque aumentou a distância, claro. Agora olha para esses vetores e adivinha quanto é que daria se eu somasse os 4 vetores. Adivinha quanto é que... Tu acha que vai dar um valor? Vamos ver, eu gosto dessa ideia. Se eu fosse fazer assim, imagina, ó, aqui eu vou ser mais delicado do que eu fui no primeiro A. X e Y. Posso botar o meu plano cartesiano ali? De ladinho, tudo bem? Tu percebe que se eu fosse... Vou apagar essas pontilhadas aqui. Tu viu que eu botei o eixo... Pois é, o eixo X eu não quero fazer, eu vou fazer ele pontilhado para tu não te confundir com o resto. E eixo Y, para tu não achar que são vetores. Tu concorda que esses vetores aqui, ó, eles têm uma componente apontando para o eixo X, no sentido oposto do eixo X? Sim. Tu percebe que esses vetores maiores têm uma componente no eixo Y? O que vai acontecer com essas componentes do eixo Y? Vão se anular. Esses vetores menores, eles também têm uma componente no eixo Y, que vai o quê? E essas componentes do eixo X, essas duas que sobraram para o eixo X, o que vai acontecer? Vai anular com as duas do outro vetor para o eixo. Se tu faz o estudo com bastante cautela, fazendo os desenhos bem bonitinho, tu percebe que mesmo fora do centro, quando tu vai calcular o campo elétrico, continua dando... Mesmo que eu fosse quase encostar na superfície da esfera, que eu já disse que é uma esfera metálica, portanto ela é condutora. Mesmo que eu estivesse quase encostando ali na superfície metálica da esfera, eu ao analisar os vetores campo elétrico, eu perceberia que eles continuavam sempre dando zero, até eu atingir o raio da esfera. Por isso que o gráfico do campo elétrico ele começa assim, ó, 0, 0, 0, 0. Porém, desculpa meu amor, pode falar. Não tem problema. Tinha visto isso. E Manuela Veiga Silva. O campo elétrico C0 ali tem a ver com o fato de a campo elétrica ser sempre a externa da... Claro. Parabéns, garoto. O fato de o campo elétrico ser zero aqui é pelo fato de ter cargas elétricas nas partes externas, uma anulando o campo elétrico da outra. Quando eu me aproximo de algumas, eu me afasto de outras. E o ângulo entre os campos elétricos faz com que eles continuem se anulando. É bem isso. A parte que foi indigesta para mim foi essa aqui, ó. Primeiro que o professor não fez o desenho dos vetores, tá? Ele me empurrou de boca abaixo. Ah, ó, vai se anular, então é zero. Eu já fiquei desconfiado, já botei o pé atrás assim, né? Porra, que merda é essa? Quando o cara foi falar do campo elétrico na superfície, ele falou assim, ó, na superfície o campo elétrico dá um certo valor, vamos supor que é X. Quando eu afasto a superfície, o campo elétrico dobra, vai para 2x. E aí depois
cair com o quadrado da distância. Foi assim que o professor falou, ele nem explicou direito. Ele falou, ó, o quê? Deus criou uma doença dessa aí, o campo elétrico é zero, aí salta para um valor X, depois dobra e começa a cair com o quadrado da distância. Né? Deus não é assim, me perdoa. Então na prova perguntava sobre o campo elétrico no interior e no exterior de uma esfera carregada. Eu decorei. É zero, dá um certo valor, depois dobra, e depois vai cair com o quadrado de distância. Eu decorei, mas meu coração não aceitou. Mas tu sabe, né? Eu larguei engenharia mecânica porque me apaixonei pela física, hoje eu faço física feliz da vida. E aí, alguns semestres atrás, o cara estava explicando isso na faculdade. E ele explicou assim de novo. Eu, não é possível. Mas vejam comigo uma coisa. Quando eu estiver bem na superfície, tu concorda que esse campo elétrico gerado por essa partícula e esse campo elétrico gerado pela outra partícula, devido ao ângulo deles, eles já estão quase se anulando? E eles é que são os campos grandes, né? Porque as partículas estão próximas. Esses campos das partículas distantes, eles já estão menorzinhos, já porque as distâncias são grandes. Já dá para perceber que não vai se anular, concorda comigo? Sim. Porque não tem nada para cá, então o vetor tem que estar apontando para lá, né? Já dá para perceber que não vai dar zero mais, tudo bem. E tu concorda que se eu me afasto um pouco da superfície, esses vetores que eram grandes estavam se anulando, já não estão mais se anulando tão intensamente. Tu concordas comigo? É por isso que há um salto do campo elétrico quando eu desencosto a superfície. Por isso que há esse salto. Mesmo assim, depois de anos falando sobre isso, com a interrogação no coração, eu meio que engoli. Tudo bem. Só depois de voltar para a faculdade de física é que eu resolvi isso na minha cabeça, cara. Tu vê como eles mentem pra gente, eles mentem. Qual é a espessura dessa casca esférica aqui? Eu falei a espessura dela? Se eu não falei a espessura dela é porque tu tens que supor que é infinitamente fina. Existe uma casca esfera infinitamente fina? Não, por isso que na hora que tu vai estudar fisicamente algo que não existe, dá esse lixo aqui, que eles cobram no vestibular. No vestibular não existe esfera verdadeira com casca. Toda esfera metálica tem que ter uma casca, concorda comigo? Se eu fosse fazer esse estudo numa esfera com uma certa casca de espessura E, o gráfico ia ficar razoável, não ia ficar uma doença. O gráfico ia ficar assim para uma esfera real que não cai no vestibular. A esfera real seria assim, ó. Aqui é o raio da esfera, aqui é a espessura E dela, beleza? No começo não tem jeito, como o campo elétrico é uma grandeza vetorial, se anula. Quando eu atinjo a casca na parte de dentro, o campo elétrico vai crescendo linearmente até atingir a casquinha externa. Depois que eu atingir a casca externa, o campo elétrico sai caindo com o quadrado da distância. É isso que acontece na prática. Na verdade, como as esferas metálicas têm uma espessura, esta é a verdade. Aqui no ensino médio, tentando facilitar a vida de vocês, o cara faz uma casca infinitamente fina. E o gráfico fica assim. Legal? Tu vê que loucura, né, cara? O cara tentou simplificar, né? Vai ficar muito complexo para eles entenderem uma esfera com uma casca. Então vamos deixar a casca fina. Me perdoa, eu acho que ficou muito pior. Porque é difícil para o aluno entender que quando tu encosta na casca tem um potencial, um campo, perdão. E quando tu desencosta na casca, ele dobra e começa a cair com o quadrado de distância. Na verdade, ele não dobra, tá vendo? É porque começa aos pouquinhos, vai crescendo até encostar na parte esfera da externa e depois cai com o quadrado da distância. Só isso. Mas no vestibular vão te cobrar isso. Não é que eu sei que é impossível de acontecer. Tu já ouviu uma esfera metálica com a casca infinitamente fina? Mesmo que a casca tivesse um átomo, ela teria um átomo de espessura. Então o gráfico teria que, na realidade, o gráfico é assim. Como na física que a gente faz uma série de concessões para poder ensinar física, essa concessão foi infeliz, mas contaminou o vestibular do país todo. Então eu diria que só o ITA, ou um vestibular mais pesado como o IME, cobraria a parte real. Aqui na nossa região não tem jeito, tem que entender essa loucura que parece absurda. E de fato é, porque a esfera não pode ser infinitamente fina. Desculpa a demora. Eu não entendi, ali quando ele dobra, vira 2x, não mudou a distância, mas ele não foi mais para
mas aí é que tá, é porque o problema é dessa história do infinitamente fino. Como isso aqui é infinitamente fino, não vai ter a região antes de encostar, no meio e depois de encostar. Entendeu? Não vai ter o antes da casca e o depois da casca, porque a casca é infinitamente fina. Então se eu chego por dentro é 0, se eu chego por fora é um valor. E se eu boto no meio, na própria casca, que é infinitamente fina, dá um valor médio. Tá entendendo? Pô, se aqui é 1000 e aqui é 0, então o meio tem que ser 500. É como se não tivesse nada. Exatamente, por isso que é difícil de interpretar. Eu demorei só 10 anos para entender. Porque eu fui fazer física. Imagina, quem é que quer fazer física, pelo amor de Deus? Eu retardado, eu quero é física. Aí eu fui entender. Tá entendendo que loucura? Então, ó, por que tá dando essa anomalia? Porque a casca da esfera carregada é infinitamente fina. Aí dá uma loucura. O certo seria ter uma linha contínua ligando aqueles pontos. Bem mais plausível. Bem mais plausível. Mas olha só. Olha só. Só. Fala, meu amor, desculpa. Tá. Olha só, eu entendi ali os vetores tudo certinho. Eu só não entendi por que fez aqueles menorzinhos assim. De onde eles são gerados? Então é o colocamento da linha? Exatamente. Carga positiva, quero descobrir o campo elétrico ali. É na direção da linha, divergindo. Tá, e daí a reta mesmo só vai ter depois que ele for com aquele campo ali que tu escolheu. Não entendi. Aqui tu diz? Não. Ali, ó, tu tem aquela carga ali. Faz um pontinho em qualquer lugar da esfera, por favor. Pode ser, faz aí. Então tá, essa carga de baixo, esse mais, ele vai pontilhando e torna-se uma reta só depois dele. Pois então, mas aí é que tá, olha só, parece que está querendo decorar uma regra maluca. A ideia é, como é que eu vou saber se a seta do campo elétrico daquele cara é pra lá, pra lá, pra lá ou pra lá? Porque é uma linha que me guia. Não, só acho que não é isso que eu te perguntar. Pode ser que não. Tipo, é pontilhado, daí só vai se tornar uma reta depois. Mas não é reta, é vetor, É, gente. no vetor ali só. É isso que eu tô querendo te dizer, entendeu? Ó, pois então, mas olha só onde é que vocês estão com dificuldade, porra. Vocês estão com dificuldade naquelas aulas anteriores. Leiam a apostila 1 de novo. Estudem que são linhas de campo elétrico. Saca? Aí as cargas eram uma positiva, outra negativa. As linhas de campo ficavam todas tortas. Como é que é um campo elétrico ali? É tangente. Sempre se direcionando na linha da carga. Tá beleza? E tu vê que loucura. Eu te falei que era delicado. É uma linguagem nova física. Qualquer falha nessa linguagem, uma hora vai dar problema. A mocinha que tá dormindo, deixa eu só olhar o rostinho dela. Tá ótimo, pode voltar a dormir, porque hoje eu não vou mais brigar, né? Eu já briguei hoje, eu já fiz a ceninha do papai, não fiz? Já. Não fiz? Pensa no teu pai, eu não gritei? Não, aqui não? Já? Hoje não? Esqueceram. Mas não tem problema, sabe o que é? É que pela primeira vez vai ter conselho de classe do terceirão. Esse Gabriel é um gênio. E é um conselho virtual. Vai ser qualquer dia. Eu vou sentar na porra do computador, vou pegar o carômetro e vou olhar. Ah, aquela que dorme. Aí eu vou lá e comento, dorme, rasga o dinheiro do pai, eu posso escrever o que eu quiser lá. Eu tô sozinho na minha casa. Então eu já marquei, pode voltar, pode dormir que depois teu pai fica sabendo. Não tem problema. Ha! Agora o negócio é o seguinte, ó. O mais importante pra mim, sabe o que é? É tu entender por que deu 0 dentro da esfera. Pergunto de novo, por que deu 0 o campo elétrico dentro da esfera? Porque é vetor. Justamente porque os vetores se anulam apontando para lados opostos. Porém, potencial elétrico é uma grandeza escalar. O potencial elétrico gerado por essa partícula positiva aqui no centro é positivo ou negativo? Positivo, não tem módulo, não foi a revisão? E essa aqui? Potencial positivo. Aquela ali? Potencial positivo. E aquela? E se eu somar esses potenciais positivos, vai dar 0? Não? Como é que números positivos somados vão dar 0? Explica. Não pode? Não pode? Então não vai dar 0, vai dar um certo valor. Vou marcar o valor aqui. Que valor é esse, professor? O que tu quiser. W, valor W. Se eu venho pra cá, meu querido, o que acontece com essas distâncias? Diminui. Diminui. E essas aqui? Quer dizer que o potencial gerado por essa partícula nesse ponto é maior porque a distância diminuiu desta partícula nesse ponto. Maior porque a distância diminuiu, porém, e essa? Menor porque a distância? Menor porque a distância aumentou.
para a gente? Por que é um absurdo dar zero? Porque carga positiva gera potencial V igual a K vezes Q sobre D. Número positivo sempre. O único que pode ficar negativo é a carga. Carga positiva gera potencial, carga negativa gera potencial, fartamente discutido anteriormente. Pode zerar aqui? Jamais pode zerar. Eu só queria que tu comparasse daqui para cá, que daqui para cá todas geravam potenciais iguais. Nesse novo ponto, duas cargas aumentaram o potencial, porque a distância diminuiu. Duas cargas, o potencial diminuiu, porque a distância aumentou. Isso se compensa, continua dando o mesmo valor W de antes. E quando eu for estudar aqui, mesma coisa aqui, aqui, tudo igual até chegar no raio, o potencial elétrico é absolutamente o mesmo. Porém, à medida que eu me afasto da esfera na sua parte externa, eu começo a me afastar de todas as cargas. Tu concorda que desse ponto para esse ponto, eu me afastei de todas as 4 cargas? Por isso que o potencial elétrico cai. Será que ele cai tão drasticamente quanto o campo? Por que não? Por que campo elétrico cai mais rápido do que potencial elétrico? Por quê? A distância é ao quadrado. Então aqui cai, mas não cai tão drasticamente. Quando eu fiz esse outro gráfico, um aluno fez uma pergunta que uma vez me incomodou. Quando eu estava no meio da minha carreira aí, eu fui fazer um estudo, um gráfico do colega, e quando eu fui fazer o gráfico da seguinte função, ó, eu quase fiz o gráfico assim, ó, e distraído. O gráfico de uma função como essa, cuidado, tá? Não é uma reta decrescente, tá? Porque reta decrescente é função de primeiro grau com coeficiente angular negativo, certo? Se tu for fazer o gráfico dessa função aqui, faz uma tabela boba, né? X, Y, junta valores para X, calcula o Y, vai ficar uma curvinha, tá? Só que se for ao quadrado, a curva cai mais rápido, né, galera? Faz sentido? Né? Então tu vê, ó, caindo mais rápido porque a distância está ao quadrado, caindo menos rapidamente porque a distância não está ao quadrado. É chamada hipérbole equilátera na matemática e é chamado hipérbole quadrática na matemática. Ele até escreve aqui, né, que a carga é maior que zero. Mas e se fosse o contrário? Se a carga fosse negativa? É. Como é que ia ficar o gráfico? É só embaixo? Embaixo. Faz sentido, né? Negativo, né? Agora esse não muda porque é módulo. Esse não muda, o gráfico desse continua igual. Beleza? Ótima pergunta. Eu não fiz esse comentário no 3A. Eu não fiz esse comentário. Mas tu vê, né? Fazendo um exercício ou outro, tu vai acabar descobrindo. Tu vai acabar descobrindo isso. Agora, por que eu estava falando do campo e potencial elétrico carregado, né, gerado por uma esfera condutora carregada? Eu queria que tu percebesse que o campo elétrico é no interior e que o potencial elétrico é no interior. Quer dizer que o lugar mais seguro para se estar em dia de tempestade elétrica é dentro de alguma coisa metálica, cara. E a galera do 3A voltou a perguntar, professor, mas pode encostar na metal? Porra, pode estar pelado e molhado. Pelado e molhado. Encostando no metal. Se for por dentro, meu querido, não te acontece nada. O aluno do 3A retruca. Professor, alguém já testou isso? Porra, claro que já. O Faraday, ele fez uma gaiola, se enfiou dentro, conectou num para-raio e em dia de tempestade foi para a gaiola. Só saiu de lá depois de vários raios atingirem a gaiola. E o mundo científico ria da cara dele. E quando ele saiu lá de dentro, ele estava ileso, como a física já tinha mostrado para ele. Por isso que estar envolto em algum tipo de condutor é chamado de blindagem eletrostática. Porque nessa situação que nós estamos agora, nós estamos em blindagem eletrostática praticamente. Por quê? Aqui dentro tem vergalhões. Aqui embaixo tem vergalhões de ferro. Ali na parede vergalhão e vergalhão também. Quer dizer que se raios começarem a cair aqui no prédio, nenhuma gota dele vai passar aqui para dentro, porque vai fluir pela parte Aí o aluno me pergunta às vezes, professor, como é que o fulano morreu eletrocutado dentro de casa então? Meu querido, eu estou falando uma carga externa. Se tu pegar um fio
desencapar e lamber, tu morre. Tá entendendo? Porque aí a carga tá vindo internamente. Eu tô te dizendo efeitos externos. Tanto que os caras que governam o mundo aí, né? Vai ter encontro de presidentes em algum lugar. Tu imagina um cara, um espião com um celular ali dentro, né? Porra, ele vai ficar sabendo todas as mutretas dos caras, né? Como é que eles fazem essas reuniões então? É sempre dentro de um lugar onde existe muito metal em volta, formando uma blindagem eletrostática, os celulares simplesmente deixam de existir. Certo? Era pra ser, né? Mas os bandidos me ligam. Ô, teu filho, a tua filha foi sequestrada. Eu mata? Pode matar. Mata, pode matar. Eu tenho filho, não tenho filha? Né? Então tu vê, os bandidos me ligam da cadeia, fazendo trote. Já viram aquilo? Certo? Os bandidos ligam. Embora eu conheça gente que tem um bloqueador de celular por $15 comprado no Dia Extreme pela internet. Tava eu falando no celular, acabou com o estranho. Aí os caras rindo lá no canto, tudo bem, liguei de novo. Ah, e aí, cara? Que merda é essa? Aí fui ver, o coleguinha tava com um bloqueador de celular no bolso, $15. Por que na cadeia não tem mesmo? Por que na cadeia não tem? Vamos lá. Porque são bandidos. Porque eu, tu e os nossos pais são lesados e voltaram em bandidos. Os nossos pais, o meu pai, a minha mãe, eles erraram, deixaram um país de merda pra gente, porque eles são lesados, eles não olharam pro lado. Me perdoe, a culpa é dos nossos pais e a minha esperança é tu. Cara, se tu não votar em bandido, em corrupto, nós vamos resolver esse país. Pode ter certeza disso. É por causa da bandidagem, corruptos, só por isso. Cara, gasta $15, cara. Deixa os caras mudos na cadeia. Vai acabar tráfico, vai acabar a ligação idiota, vai acabar o dinheiro, eles ganham dinheiro com isso, cara. Eles passam o dia inteiro passando trote, os babaca caem e depositam na conta dele o resgate. Resgate de quem não existe, e deposita. E deposita. Os caras estão lá praticando crime. Foda, né, cara? Pode ter certeza que os engravatados estão por trás. Porque se eles não tivessem, era uma canetada e pau, bloqueia tudo. Professor, e a família, tipo, se eles têm alguma família de fora, ainda ganha 2 salários mínimos por pessoa, né? Cuidado, cuidado. Facebook é bizarro. Não acredita nessas bobagens. Calma. Facebook mente. Aquela historinha do Facebook que fala isso é mentira. Deixa eu te explicar. Eu, na minha folha de pagamento, desconto o INSS. Eu pago dinheiro pro governo para quando me aposentar poder ganhar esse dinheiro de volta. Tudo bem para vocês? Se eu matar alguém, eu tenho dinheiro a receber do INSS que eu paguei, porque eu trabalhei. É isso que eles pagam pro presidiário. O Facebook deturpa a coisa e diz que nunca trabalhei na vida. Matei uma pessoa, fui pra cadeia. Ai, minha família vai começar a ganhar dinheiro. Não existe isso. Da onde que eu ganhei esse dinheiro? Que lei é essa? Não viaja. Mais uma vez, cara, se tu gastar 10% do tempo de Facebook estudando, tu vira um gênio. Facebook é lixo. Daquelas informações todas que tem lá, uma ou outra, a cada 1000 se aproveita mais ou menos. Gasta menos tempo lendo aquelas bobagens, beleza? Não é, e tu vê, ó, bandido pode receber dinheiro? Pode, mas porque pagou, porque tinha INSS e trabalhou. E só vai receber aquilo que ele pagou, ele não vai receber além daqueles valores. Então é justo. Tu vê, né? O injusto seria um cara que nunca contribuiu para o Estado, assassina alguém, vai preso, agora o Estado vai ter que financiar a família do bandido. Não existe isso. Tá beleza? E tu vê, né, no Facebook, quando eu li a primeira vez, eu achei que era assim. Mas a minha irmã entende um pouco mais que eu, fui falar com ela, não, tá, é delírio. Eu nem comentei no Facebook que eu não perco tempo. Mas não tem bolsa? Não tem bolsa para presidiário, não tem assim? Depende, bolsa do quê? O cara começou a estudar, tem bolsa. O cara começou a trabalhar, vai ganhar um dinheirinho. Agora, bolsa do nada, do além, assim, bolsa presídio. Ó, beleza? Então vamos lá, ó. Tragam os documentos que me mostram isso. Né? Nenhuma das pessoas que entendem de advocacia que eu conheço me falaram isso. Nenhuma, todas falaram, isso é delírio de Facebook. E eu acho que é mais natural que seja delírio de Facebook do que delírio de 2 advogados e um juiz federal bem informados. Mas é possível que eu esteja errado, eu sou o rei do erro. Fala, meu querido. Para sempre chegando cada vez mais próximo, sem nunca encostar. Chamada assíntota. Para sempre cada vez mais próximo e nunca vai encostar. Para sempre cada vez mais próximo, sem nunca encostar.
Cada vez mais próximo, sem nunca encostar. Eu só estou mostrando a vocês como às vezes o nosso cérebro não tem condição de absorver algo filosófico delicado. Vou brincar de novo com vocês então de filosofia. A piadinha, eu não sei se é do Zenão, né? Eu vou sempre andar a metade do que falta para chegar lá. Quanto tempo eu vou demorar para chegar? Tá entendendo? Tá vendo como dá para diminuir sempre a distância sem nunca chegar? Porque mesmo quando faltar um átomo de distância, eu posso dividir mentalmente um átomo em 1 milhão. E depois andar só 1 milionésimo do átomo. E depois que faltar 1 milionésimo do átomo, eu pego aquele espaço e divido em 1 trilhão. Tá entendendo? Filosofia. Dá para aproximar sempre sem encostar? Dá. Chama assíntota. Os matemáticos já resolveram isso há milhares de anos. Até porque Matemática é zero foda. tem infinitos números. Beleza? Entre 0 e 1 tem infinitos números, tem tudo a ver com o que a gente estava discutindo. Sempre. Essa aqui cai mais rápido, mas nunca encosta. Porque eu dou um zoom na lupa ali, né? Vai ficar infinita aquela distância. Vai caindo, mas nunca encosta. É isso aí mesmo, é isso aí. Galerinha, por quê? Por que se eu estou numa esfera condutora, por que se raios caem ali eu estou a salvo? Por quê? Porque no interior o campo elétrico é... Se não tem campo elétrico, como é que uma partícula carregada minha vai ser empurrada para o lado para gerar corrente elétrica em mim? Para ter corrente elétrica tem que ter um potencial diferente em 2 pontos. Quando eu tomo choque, eu encosto em 220 aqui e encosto em 0 aqui. Aí tem 220 e tem 0. Tem uma diferença de... Aí, choque. Porém, se meus pés estiverem isolados, só estou encostando em 220, não estou encostando em outro lugar. Então, se você consegue tomada, tipo... Boa tua pergunta. O que é a roupa? Se eu encostar em 2 tomadas. Agora olha que delicado que eu vou te falar. Se essas 2 tomadas vieram do mesma fase, como assim, professor? O sistema brasileiro ele é trifásico. Quer dizer que de cada gerador lá de Itaipu ou da Jorge Lacerda sai 3 fios positivos. A diferença é que quando um está jogando carga para um lado, o outro está trazendo carga para o outro. Se nós fizéssemos um gráfico, seriam 3 senoides malucas se cruzando o tempo inteiro. Se essas tomadas são alimentadas pela mesma face da casa, o positivo de uma reage idêntico ao positivo da outra. Se tu encostar num positivo, estou isolado do resto do 0, que é a Terra, não vou tomar choque. Encosto no outro positivo, que é idêntico a esse. É 220 e exatamente 220 igual ao outro, não vou tomar choque. Agora, se esse positivo vier de uma das outras 2 fases, como elas estão defasadas de voltagem, eu tomo choque. Por isso que operação trifásica não é com que o eletricista te faz. É muito mais perigosa. Existe muito mais conhecimento técnico e teórico. Certo? Ótimo. Um aluno, quando eu falei isso, um aluno ficou bravo no 3A. Ele falou, professor, peraí, não estou entendendo. Fantástico, eu vi que não deveria confiar no isolamento dos tênis. Dos sapatos. Dos sapatos, não pode confiar. Não foi eficiente, né? Não, eu fiquei meio confuso. Eu não entendi a tua colocação. O que isso anula a minha fala, né? Eu só falei que se eu estivesse isolado e encostasse na tomada do positivo, eu não tomaria choque. O que tem a ver com o que o Fantástico falou? Ele só falou o seguinte, não confia no teu sapato. Meu sapato, pô, tem uma mísera borrachinha ali embaixo. Ah, peraí, vou fazer uma instalação elétrica. Porra, não vou confiar no meu sapato, pô. Eu vou lá, desligo o disjuntor, faço o conserto e ligo o disjuntor. Se o eletricista é foda, experiente, e ao deslugar o disjuntor ele atrapalharia toda uma fábrica, aí ele compra botas de isolamento de 1000 volts cada uma e vai lá operar com a linha aberta, porque ele sabe que se ele não encostar no chão, ele não toma choque. Beleza? Aí o guri ainda não aceitou direito. Ele, mas como assim? Tem que tomar choque. Aí eu expliquei como é que limpa os cabos de alta tensão, lembra? Pois é, eu expliquei lá e eles não absorveram mesmo assim. Qual é a voltagem do cabo mesmo? 700 mil volts. Avisa 1 milhão de habitantes que eu vou dar uma desligadinha para limpar o cabo, serve? Isso, vem com o helicóptero. Mas como é que o helicóptero que estava no chão, olha só, super helicóptero. Já que ele estava no chão, qual é a voltagem do chão? 0. Ele sobe, continua aproximadamente a 0. Esse helicóptero, quando encosta no fio da tensão, ele fica eletrizado a 700 mil volts. Se a pessoa estivesse ali para fora, helicóptero a 0, ela encostada no helicóptero a 0, fio a 700 mil, ela bota a mão no fio, 700 mil, 0, pulveriza, sobra osso em pó, beleza? É sério. Claro.
Talvez um pedacinho de carne fumegante, hein? Agora, olha só. Como é que ele faz, então, para resolver o problema? Ele vem aqui de fora, o cara vem aqui de fora, ele tem uma varetinha na mão dele. Essa varetinha tem um fio encostando no helicóptero. Ele está isolado. Ele vai próximo do fio, encosta no fio. Helicóptero estava a 0, fio a 700 mil volts. Quando ele encosta, o helicóptero fica com 700 mil volts. Agora ele pode encostar no helicóptero e no fio na hora de passar, que é um momento perigoso, né? Passa lá o amarrador dele. Nessa hora ele está com 700 mil volts no helicóptero, 700 mil volts no fio. Como não tem diferença de potencial, ele faz a transição com segurança. Falou o cara do helicóptero vai, ele fica 3, 4 horas limpando o fio, e ele fica escutando o chiaço da energia elétrica passando por ali. Chega até a dar uns brilhos de vez em quando, tem até uma foto na tua apostila muito bonito. Um brilho, o gás fica eletrizado, dá uma brilhada assim em volta do fio de pretensão. Olha lá a página. O helicóptero vai embora, né? Isso, vai embora. Mas o que fica carregado? Aí ele vai chegar para aterrissar. O piloto e o copiloto estão com que voltagem? 700 mil, mas por que eles não sofrem o efeito de 700 mil volts? Porque eles estão dentro do helicóptero, blindagem eletrostática. Cuidado, hein? O cara não pode ir para fora do helicóptero e querer se conectar com o chão nesse momento. Porque na hora que o helicóptero estiver pousando, um raio vai deseletrizar o helicóptero. Faz barulho, sai faísca pra caramba. Aí os caras, opa, descarregou. Agora podemos sair do helicóptero. Eles saem do helicóptero, tomam um cafezinho, deu o horário, ou chamam o cara pelo rádio, vamos lá buscar o cara. Alguns já morreram. Ou na hora de deixar o cara, ou na hora de buscar, não faz a eletrização do helicóptero adequadamente. O cara, na hora de passar do carro para o helicóptero, toma um choque fudido. Morre. Bastante, né? Certo? É a mesma pergunta que fizeram lá. Quanto é que ganha um cara desse? Pô, eu não vou te falar valores, né? Mas claro, são valores muito maiores do que profissões normais. Trabalha menos por dia, se aposenta mais cedo porque corre risco de vida. Mas se operar bonitinho, vai morrer de velho. Certo? Ganha insalubridade, ganha periculosidade, uma série de coisas. Beleza, galerinha? Pra finalizar, eu vou embora feliz. Olha só. Imagina que eu tenho uma superfície metálica assim, ó, carregada negativamente. Tu concorda que as cargas vão ficar mais ou menos igualmente afastadas? Observe vocês que se eu for analisar uma parte dessa superfície, ó, qualquer lugar que eu abraço uma certa região dessa superfície, aonde é que eu abraço mais cargas elétricas no menor volume? Na ponta. Quer dizer que na ponta existe uma concentração de cargas, maior concentração de cargas elétricas. Por isso que o para-raio é pontiagudo, para que a carga elétrica ali seja maior e o disparo do raio aconteça naquela ponta. Já viste o conector das pilhas, que é pontiagudozinho, é arredondadinho, mais fininho? Para que isso? Para concentrar a carga elétrica. E isso é chamado de poder nas pontas na prática. É meio lógico que na carga, na parte pontiaguda, como a superfície é maior e o volume é menor, eu vou ter mais carga elétrica numa mesma região. Então, se for carregar ou descarregar aquele objeto, vai ser pela ponta. Poder das pontas. Muito obrigado pela paciência. Até a última aula.